Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. A busca da felicidade sempre foi e continua sendo um procedimento constante do ser humano. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos superiores respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. E na questão 921, o codificador comenta e indaga: concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? E os espíritos superiores respondem, abrindo aspas: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males
e alcançar a felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Fecha aspas. E na questão seguinte, a 922, continua explorando o assunto. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? E a resposta é a seguinte, abre aspas. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Fecha aspas. Como se observa das informações dos espíritos superiores, é fundamental a construção da felicidade que todos buscamos, a fé no futuro, para a qual a doutrina espírita contribui, trazendo a convicção da nossa própria condição de espíritos imortais em constante processo de evolução. A doutrina espírita esclarece-nos ainda que a lei de Deus está escrita em nossa própria consciência. E para que tenhamos uma consciência tranquila, é necessário que coloquemos na prática a lei de Deus. Basta isso para conseguirmos oferecer a todos os seres humanos, dentro do princípio da solidariedade social, a posse do necessário, que é a condição básica para a felicidade na vida material. Como se constata, a conquista da nossa felicidade, relativa ou permanente, depende apenas de nós. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. Abre aspas. A felicidade não é deste mundo, fecha aspas. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles a quem a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrado por uma experiência arquissecular que este globo não encerra senão, excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral,
pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la. Porque, se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alhures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente. Porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós despoje energeticamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação deste Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. A obra, pois, meus bens amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar às novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Fidelidade. Dia desses nos chegou um e-mail, daqueles que as pessoas enviam para seus amigos, e os dizeres nos chamaram a atenção. Dizia o seguinte: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, fazer uma refeição mais ou menos, ter um transporte mais ou menos. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. O que a gente não pode mesmo nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, corremos o risco de nos tornar uma pessoa mais ou menos. A tônica da mensagem é interessante, porque nos chama a atenção para uma realidade muito comum em nossos dias: a realidade da omissão. No Novo Testamento encontramos esta advertência:
Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Em outro momento, Jesus adverte: seja o teu falar sim, sim, não, não. O convite à firmeza, à fidelidade, à definição é claro, pois é dessa forma que evidenciaremos o nosso caráter. Encontramos na história do cristianismo um exemplo clássico de omissão, que foi Pilatos. Ele sabia que Jesus era inocente. Isso fica claro quando apresenta Jesus ao povo e diz: eu o estou trazendo para fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele nenhum crime. No entanto, quando percebeu que seu cargo, seu prestígio diante de César e sua posição estavam em risco, entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos não foi fiel nem à sua própria verdade. Encontramos também um exemplo de firmeza e fidelidade no grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Ele defendeu a mensagem do Cristo mesmo sob pedradas, injúrias e a pecha de louco. Perdeu o cargo no sinédrio, perdeu os amigos, perdeu a herança e o respeito de seu pai. Mas jamais se mostrou morno ou se colocou na cômoda posição de ficar em cima do muro. A proposta desta mensagem é justamente a de que podemos aceitar o mais ou menos nas coisas, mas de forma alguma em nossa maneira de sentir ou de nos posicionar diante da vida. Nossas verdades devem ser defendidas com coragem e fidelidade. Nossa posição deve ser bem definida, embora ficar em cima do muro ou lavar as mãos seja mais confortável. Em vários momentos do nosso dia, estamos sendo convocados a assumir uma posição. Seja numa reunião de trabalho, numa assembleia do condomínio ou numa simples reunião familiar. Infelizmente, é nesses momentos que muitos preferem se omitir para ficar bem com todos, em vez de expor seu ponto de vista com firmeza e ajudar na solução dos problemas. Esse ato de covardia é repugnante, e é por esse motivo que encontramos a expressão evangélica: mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Por essa razão, vale a pena ser fiel em todos os momentos da nossa vida, sem omissão nem negação da verdade. Ser fiel no pouco nos fortalece para ser fiel nas grandes decisões. Assim, a fidelidade é uma virtude que deve ser cultivada em todos os momentos e em todas as situações, com firmeza e determinação. Pense nisso. Vivo contente, feliz a cantar. Paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos. Ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim.
semente, embora os espinhos. Ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Prioridade. Jesus nos convidou a buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E se isso fizéssemos, tudo o mais nos seria acrescentado. Mas será que temos empreendido essa busca? Será que nos estaríamos apenas buscando a felicidade nas conquistas materiais, típicas de um reino passageiro e ilusório? Geralmente, o homem imprevidente, do ponto de vista espiritual, somente cogita de Deus quando o mundo lhe fecha todas as portas. Nessas horas, ele se parece com aquele correntista que deseja sacar recursos monetários de sua conta sem nunca ter feito qualquer depósito. Já o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha dos valores espirituais. O convite de Jesus é para buscarmos o reino, primeiramente, e somente chegaremos a esse reino pelas estradas da caridade. O homem não pode esquecer-se de depositar amor na ponta corrente da sua vida. Muitos chegam à vida espiritual como verdadeiros mendigos espirituais, embora na Terra desfrutassem de confortável condição social. Em busca da felicidade. A vida humana é uma constante busca da felicidade. Mas onde e como encontrá-la? Geralmente, a colocamos nas coisas materiais que tocam os sentidos, no bem-estar físico, isto é, no ter e não no ser. Mesmo quando aspiramos a coisas intangíveis que dizem respeito aos sentimentos, aos relacionamentos pessoais, nossos desejos egoísticos constituem obstáculos à busca da felicidade. É quando o predomínio da nossa natureza corpórea ou animal cobre-nos a visão, impedindo-nos de enxergar que a felicidade está mais próxima do que supomos. A humanidade não pode, ainda, gozar de felicidade plena enquanto estiver no estágio de provas e expiações. Isso, porém, não lhe impossibilita amenizar os próprios males e ser tão feliz quanto possível. Não sem razão, os benfeitores espirituais alertam que a felicidade não é deste mundo, ressalvando, porém, que a Terra não está destinada a ser, para sempre, uma penitenciária, haja vista a lei do progresso, que nos permite a superação das etapas de desenvolvimento intelecto-moral que se processam de forma lenta, gradual, mas irreversível, prenunciando a era da sonhada regeneração, em que o orbe se transformará em morada definitiva do bem e de espíritos bons. Indagados por Kardec se haveria uma medida comum de felicidade para todos os homens,
os benfeitores deram esta resposta magistral: para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas, por que ainda assim a criatura humana alimenta a frustração por não possuir esses e outros bens, aumentando os desejos na proporção daqueles que são satisfeitos? É que o homem, conduzindo-se pelos vícios, desrespeita os limites que a natureza lhe traçou, surgindo daí necessidades que não são reais. Quantas criaturas estão neste momento sentindo fome e frio, muitas sem um abrigo onde possam repousar o corpo dolorido e cansado depois de um dia estafante. Quantas outras experimentam o sofrimento do abandono e da doença num leito de hospital, ou ainda a dor da separação de um ente querido, seja pela morte física, seja pelo desfazimento dos laços conjugais, entre tantas outras tragédias morais que se abatem sobre todos os lares, desde a choupana até o palácio. Toda vez que experimentarmos a agrura da infelicidade, olhemos para a criatura menos afortunada que necessita de nossa compreensão e de nosso amparo. Tomemos como exemplo de conduta o nosso irmão menos feliz que sofre resignado, embora não conformado, porque busca solução para o seu problema, encontrando consolação na própria consciência, que lhe fornece uma visão diferente da vida, cônscio de que, para superar-se e superar os reveses, é necessário agir no bem. Os espíritos superiores ensinam que a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. A coragem e a audácia de que falam os espíritos não é a da rebeldia e da violência, mas a da fortaleza moral de que o Cristo nos deu exemplo em sua missão terrena. O homem é quase sempre o artífice de seus sofrimentos materiais e morais, sobretudo destes últimos, pois todas as paixões, tais como o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, constituem torturas da alma, suplícios voluntários que cria para si mesmo. Contudo, ao lado do sofrimento, Deus colocou a consolação e a esperança. O Espiritismo está nesse rol, porque demonstrando a imortalidade e a lei do progresso, dá ao homem a certeza de um futuro melhor e do verdadeiro sentido da existência. Portanto, a felicidade dos espíritos é proporcional à sua elevação intelecto-moral. É um estado d'alma que resulta da compreensão das leis divinas e do autoconhecimento. O homem passa a vida procurando a felicidade, sem saber que ela mora dentro de si. Esse panorama
somente mudará quando o ser humano se descobrir como o dono de seu próprio destino e agir no sentido de administrar a sua vida, procurando libertar-se da influência da matéria e das paixões que retém nas faixas do instinto, em que se prioriza a satisfação fugaz de todos os seus desejos. Enfim, a felicidade é uma condição interna do indivíduo. Mesmo se insistirmos em procurá-la fora de nós, como se ela dependesse de outros, procedamos para que esses irmãos, como desejaríamos, que eles procedessem para conosco. Eis o caminho da felicidade, pois toda vez que buscarmos o bem de nosso próximo, encontraremos o nosso próprio, como no poema da história dos prisioneiros, que poderíamos adaptar a estas reflexões deste momento. Procurei a felicidade e não a senti. Procurei um sentido para a vida e não o achei. Procurei o meu semelhante e encontrei os três. É impossível ser feliz sozinho. Já imaginou se todas as pessoas fossem idênticas a você neste mundo? Todos tivessem pensamentos iguais, sentimentos iguais, gostos iguais aos seus? Ninguém para lhe contrapor uma ideia, ninguém que contrariasse seus desejos, e muitos que agissem exatamente como você. E se todas as pessoas gostassem dos mesmos filmes, dos mesmos alimentos, das mesmas festas, dos mesmos times de futebol, dos mesmos carros e de frequentar os mesmos lugares? Será que a vida teria graça? Ou será que isso seria um real motivo para a infelicidade? Imagine se todos vestissem roupas das mesmas cores, dos mesmos modelos, da mesma marca. Isso causaria tédio. Se todos fôssemos idênticos, não haveria graça nem crescimento. Nós precisamos uns dos outros para sermos felizes. Precisamos de pessoas que pensem diferente, que sintam diferente, que ajam diferente, porque é a soma das diferenças que produz a felicidade. Precisamos trocar experiências, discutir ideias, concordar e discordar. É essa dinâmica da vida que nos dá motivos para viver e crescer realmente. Por isso as diferenças são salutares, são incentivo e estímulo para o nosso progresso. A felicidade é uma propriedade do espírito, mas só é conquistada na vida de relação. As emoções que sentimos só são possíveis porque existe o outro. Se não houvesse o outro, não teríamos como avaliar nossos sentimentos. Sem o interrelacionamento, seríamos ilhas isoladas e a vida não teria sentido. Podemos afirmar então que a felicidade é uma conquista social. Por tudo isso, vale a pena pensar na importância das pessoas em nossa vida, por mais problemáticas que elas sejam. São elas que dão significado à vida e nos permitem a felicidade. Portanto, as pessoas são mais importantes que os bens materiais e o dinheiro. Imagine que você tivesse muito dinheiro, a casa de seus sonhos, com a mobília mais sofisticada possível, roupas maravilhosas e comida abundante. Mas tudo isso ao preço de nunca mais ver ou ser visto por qualquer ser humano. Você ficaria contente? Ou será que enlouqueceria? Só se é feliz em sociedade. Como disse o poeta Antônio Carlos Jobim, é impossível ser feliz sozinho. De que adianta ter beleza, dinheiro, bens, se não tiver olhos para contemplar a beleza,
companhia para gastar o dinheiro e alguém para admirar nossos bens. Assim também acontece no campo dos sentimentos. De que adianta ter a mente mais brilhante, o coração mais afetuoso, sem ninguém para dividir esses tesouros? E somente podemos interagir dessa forma com outras pessoas. Não podemos trocar ideias com coisas ou animais. As coisas não interagem e os animais não trocam ideias. Restam os seres humanos. É com eles que construímos e dividimos a nossa felicidade. Por isso, é importante que o outro seja diferente. Não há crescimento sem antagonismos. Se todos fôssemos iguais, não haveria progresso. É na harmonia dessas diferenças que está a beleza da relação entre os seres racionais. Do Homo sapiens. Pense nisso. Analise sua vida de relação. Observe como o contato com as outras pessoas lhe possibilita ser feliz. E lembre-se sempre: as pessoas não são e nem podem ser idênticas a você. A felicidade não é um lugar aonde chegaremos um dia. É uma forma de vida. É uma maneira de caminhar. Ser feliz é acreditar no melhor que juntos poderemos construir. Plantar a esperança em cada coração. O amor de Deus dentro de ti, dentro de mim, em nós. Ser feliz é acreditar no melhor que juntos poderemos construir. Plantar a esperança em cada coração. O amor de Deus dentro de ti, dentro de mim, em nós. Vamos dar as mãos. A nossa amizade é uma semente que vai florescer e transformar o amanhã que vem. Sempre cantar, sempre sonhar, sempre sorrir. Ser feliz é acreditar no melhor que juntos poderemos construir. Plantar a esperança em cada coração. O amor de Deus dentro de ti, dentro de mim, em nós. Vamos dar as mãos. A nossa amizade é uma semente que vai florescer e transformar o amanhã que vem. Sempre cantar, sempre sonhar, sempre sorrir. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque, Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. A verdadeira felicidade. A felicidade que Jesus nos promete é a felicidade que brota do coração de quem ama, que surge na alma daquele que trabalha pela paz, e está estampada no rosto daquele que encontrou a alegria de servir, que se mostra visível nos olhos daquele que enxerga a beleza de Deus nas coisas mais simples da vida. Há quanto tempo, amigos, não sentimos essa felicidade? Ela está tão acessível a nós. A criatura humana, muitas vezes, reclama que não consegue ser feliz. Mas será que isso não está ocorrendo pelo fato de procurarmos a felicidade onde ela não se encontra? A verdadeira felicidade é aquela que se sustenta no tempo. Se o que tanto desejamos somente nos deixa feliz por poucas horas, seguindo-se anos de arrependimento, tenhamos a certeza de que muito provavelmente estamos nos sentando em um formigueiro de amarguras. Jesus falou diretamente sobre a felicidade no Sermão da Montanha, considerado por muitos como um dos escritos espirituais mais profundos de que a humanidade tem conhecimento. Dentre outras ideias incríveis sobre o tema, Jesus afirmou também que felizes são os pobres em espírito. Com essa sentença, Jesus desloca a questão da felicidade do plano da matéria para o plano do espírito, do mundo exterior para o mundo íntimo. Acreditamos que todos nós temos conhecimento de pessoas abastadas financeiramente, em que até gozam de prestígio, poder e fama, mas nem por isso são felizes. Muitas vezes os noticiários nos surpreendem com a morte de pessoas ricas e famosas que deixaram a vida pelas portas do suicídio. Mesmo com todo o respeito que devemos a elas, não podemos dizer que eram felizes. Não estamos aqui pregando contra a riqueza, de forma alguma. Ter uma vida minimamente digna é essencial para a nossa felicidade. Mas, passando disso, não há nenhuma garantia de que quanto mais eu tiver, mais feliz eu serei. A propósito, vejamos a surpreendente resposta que o renomado psiquiatra Flávio Gikovati deu quando perguntado se dinheiro andava comprando mais a felicidade ou a infelicidade. E ele disse: esses dias uma moça me perguntou se era possível ser feliz sendo pobre. Estudos de Harvard mostram que se faltar dinheiro para o básico, que é a saúde e a comida, provavelmente o indivíduo não consegue ser feliz. Algum para o supérfluo também é importante. Agora, de um ponto para cima, ele pode atrapalhar bastante. Consumismo é muito mais fonte de infelicidade do que felicidade. O prazer trazido é efêmero, uma bolha de sabão. Em seguida,
vem outro desejo, e outro, e outro. Ele gera vaidade, inveja, uma série de emoções que estão longe de qualquer tipo de felicidade. Tudo vira comparação. Outro estudo diz que um indivíduo que ganha uns 40 mil reais numa comunidade em que a média é de 30 mil, é mais feliz do que se ganhar em 100 mil e a média for de 120 mil. Por isso, meus irmãos, quando Jesus se refere à felicidade, ele afirma que é preciso ser pobre em espírito, o que nada mais é do que ser humilde, desapegado, simples e desprovido da arrogância. O orgulho é um dos agentes mais destruidores da nossa felicidade, pois ele exacerba os nossos instintos naturais e, a partir daí, passamos a exagerar no que se refere às nossas necessidades e aos nossos sentimentos. E esse exagero nos leva a algumas situações. Temos que ser os melhores em tudo. Temos que ter mais do que os outros. Temos que ter tudo. Temos que ser os primeiros em tudo. Nos sentirmos maiores, melhores e mais importantes do que os outros, os quais acreditamos que nos devem atenção irrestrita e permanente. Acreditamos também que deu para perceber o quanto sofremos se formos assim, não acham? Por quantas frustrações, melindres, contrariedades, brigas, competições e invejas nós passamos com esse nosso orgulho, sem falar que ele nunca nos deixa em paz. Por quê? Por mais tenhamos atingido determinadas metas, sempre faltará ainda alguma coisa para satisfazer nossa alma insaciável. Nunca estaremos felizes, pois sempre faltará algo para quitarmos. Ou seja, meus irmãos, é um poço sem fundo. Já o coração humilde, que Jesus coloca na condição da felicidade, ele nos permite uma vida satisfatória, na medida em que evita o exagero das nossas paixões. E por que evita? Porque quem é pobre espírito é humilde, ou seja, não é pretensioso, ganancioso. E sendo assim, consegue desfrutar melhor o que tem, aquilo que foi capaz de conquistar, e por isso tem mais alegria e menos frustrações. Ele consegue ficar contente com o que é e com o que tem. Segundo Frei Beto, palavra humildade vem de humus, que é terra. Humildade é quem tem os pés na terra e não se considera nem maior e nem menor do que realmente é. Isso nos ajuda não apenas a viver mais em paz conosco, como também a viver melhor com os outros, pois a humildade evita que tenhamos expectativas exageradas das pessoas, facilitando uma convivência mais feliz e sem muitas frustrações. A humildade também nos permite encontrar a felicidade nas coisas mais simples da vida. Aliás, muita gente vive procurando a felicidade somente nas coisas espetaculares, grandiosas, apoteóticas. Esses momentos são raros em nossa vida e talvez para a grande maioria das pessoas eles jamais aconteçam. Tá aí mais uma frustração. Por isso é que não acreditamos que a fonte da felicidade esteja definitivamente nessas ocasiões excepcionais. E mais, acreditamos também que haja momentos lindos e felizes, os quais raramente a gente percebe ou valoriza. Escreve Leila Ferreira que o tecido da felicidade é feito de fios quase invisíveis. Há uma felicidade cotidiana ainda a ser descoberta por todos nós. E somente um pobre de espírito é capaz de percebê-la escondidinha num abraço que dá no seu filho quando chega em casa, ou quando percebe, quase assustado, que tem vínculos afetivos com o seu parceiro,
amigos e familiares, que desfruta a boa companhia deles, que deseja vê-los realizados e que faz tudo para que isso aconteça. Um pobre de espíritos, meus irmãos, direciona o olhar para as belezas que saltam aos olhos diariamente, admirando uma árvore florida que não plantou, que está a seu caminho todos os dias. Ao ligar o rádio e ouvir aquela canção da sua vida, ao ir para a cama com um bom livro, tomar um café com um bolinho de chuva com uma amiga, caminhar junto à beira-mar ou num parque. Ele sabe agradecer as suas pequenas vitórias. Celebra a exuberância da vida nas coisas mais simples que esta mesma vida nos dá. Se você for pobre em espírito, pode se dar isso agora mesmo. É só você se permitir. Que assim seja. Felicidade é uma vibração intensa, um momento em que eu sinto a vida em plenitude dentro de mim e quero que aquilo se eternize. Felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa por aquele instante, por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo. Felicidade é uma ocorrência eventual. A felicidade é sempre episódica. Você sentir a vida vibrando, seja num abraço, seja na realização de uma obra, seja numa situação em que teu time, por exemplo, vence, seja porque algo que você fez deu certo, seja porque você ouviu algo que queria ouvir, é claro que aquilo não tem perenidade. Aliás, a felicidade, se marcada pela perenidade, seria impossível. Afinal de contas, nós só temos a noção de felicidade pela carência. Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Nós só sentimos a felicidade porque ela não é contínua. Isto é, ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos. A ideia de felicidade sozinha, ela teria que ter uma questão anterior. Se é possível viver sozinho. Que como felicidade, pelo óbvio, só acontece com alguém que vivo está, e viver é viver com outros e outras, como não é possível viver sozinho, a possibilidade da felicidade isolada, solitária, é nenhuma. Para que eu possa ser feliz sozinho, eu teria que ser capaz de viver sozinho. Mesmo a literatura, como Robinson Crusoe, por exemplo, que lida com um homem que está só, mas ele está só depois de ter vivido com outros. Ele traz as outras pessoas na sua memória, na sua história, no seu desejo, no seu horizonte. Não há história de ser humano em que ele tenha sido sozinho da geração até o término. Se assim não há possibilidade, né, de se ser feliz sozinho. Nos últimos 50 anos do século XX, nós tivemos mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Todos os 39.950 anos anteriores, desde que o Homo sapiens era sapiens na classificação científica, foram menos do que os 50 anos finais do século XX. Seria a redenção da humanidade, com uma questão. As questões centrais permaneceram. Quem sou eu? Para que tudo isso? Por que eu não sou feliz apenas quando eu possuo objetos? Por que o mal existe? Por que eu não tenho paz em meio a tanta convivência? Nesta hora, não só a religiosidade ela sofreu um revival, como a filosofia passou a ser de novo interessante. E aí, claro, a filosofia como autoajuda, a filosofia como autoconhecimento, a filosofia como autocapacidade, a filosofia como prática sistemática. E de repente a gente tem no final do século XX, em vários lugares do mundo e no Brasil também,
casas para estudar filosofia, procura de cursos de filosofia. Nós somos o único animal que é mortal, né? Todos os outros animais são imortais. E, embora todos morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Teu cachorro está dormindo sossegado a essa hora, teu gato está tranquila. Você e eu sabemos que vamos morrer. Desse ponto de vista, não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena. Nesta hora eu preciso ser capaz de fazer falta. No dia que eu me for, e eu me vou, eu quero fazer falta. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar, quando alguém me leva para dentro, importa, ele me porta para dentro, ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. E uma vida se torna pequena quando ela é uma vida que é apoiada só em si mesmo, fechada em si. Eu preciso transbordar, ir além da minha borda. Preciso me comunicar, preciso me juntar, preciso me repartir. Nesta hora, minha vida, que sem dúvida ela é curta, eu desejo que ela não seja pequena. Não quero nem mais duvidar se ele esteve aqui ou não. Somente pelo teu olhar e o bem que ele fez pelo meu coração. Eu era como a palha ao vento, não tinha como acreditar. Eu sinto que mudei por dentro, ele me deu a força, me ensinou a amar. Sou feliz, agora eu aprendi a cantar, porque o teu amor me fez sorrir, me fez sonhar. Meu Senhor, porque não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. Não quero nem mais duvidar se ele esteve aqui ou não. Somente pelo teu olhar e o bem que ele fez pelo meu coração. Eu era como a palha ao vento, não tinha como acreditar. Eu sinto que mudei por dentro, ele me deu a força, me ensinou a amar. Sou feliz, agora eu aprendi a cantar, porque o teu amor me fez sorrir, me fez sonhar. Meu Senhor, porque não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. Meu Senhor, porque não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. Lá, 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 lá.
la la la.